Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do cenário econômico de hoje. Nós temos aí as ações da Petrobras voltaram a subir hoje depois daquele dia terrível que foi a sexta-feira, com o anúncio da saída de Pedro Parente da companhia, que presidia a companhia até então. Mas o nome de Ivan Monteiro foi bem absorvido pelo mercado. A alta hoje explica, boa parte da alta se explica dessa maneira. A gente vai falar disso também. O Ibovespa também fechou em alta, foi puxado pela Petrobras. A Petrobras tem um peso muito grande no Ibovespa. E o dólar cede, depois de muita turbulência na semana passada e de valorização na semana passada. Na ressaca da greve dos caminhoneiros, o mercado rebaixa a previsão do PIB. Isso foi o resultado do Boletim Focus, divulgado sempre às segundas-feiras pelo Banco Central. Detalhe que já é a quinta semana de redução de previsão do crescimento da economia para este ano. Esse é o dado que chama muita atenção, só que a redução da semana passada foi maior do que a média das últimas 4 semanas, ou seja, já vinha, digamos, esfriando um pouco o ímpeto da economia na visão desses economistas. Agora ficou um pouquinho maior por causa da greve dos caminhoneiros. Por fim, no estúdio a gente conversa daqui a pouco sobre a previsão das empresas, o que pretendem fazer as empresas com o economista Flávio Calife. Saiu uma pesquisa do SCPC e do Boa Vista SCPC e fala justamente sobre isso. Qual é o plano das empresas para este ano? Muitas pretendem investir e aumentar a receita, esperam aumentar a receita ainda este ano. O cenário econômico está no ar. Bom, depois daquele dia tenebroso da sexta-feira, espremida ali no feriado de quinta e também o final de semana, as ações da Petrobras, que chegaram a ter uma queda de quase 20%, fecharam com um pouco menos de queda, em torno de 15%, mas na sexta-feira foi um dia de alta volatilidade das ações da Petrobras, uma queda expressiva. A empresa perdeu só no dia, só na sexta-feira, quase 40 bilhões de reais em valor de mercado aqui na Bolsa. Ou seja, o valor da ação cai o valor da empresa, calculado justamente pelo número de ações negociadas no mercado. Fato é que, depois de tudo isso, aí no final do dia houve o anúncio, o mercado já estava fechado, a substituição de Pedro Parente deve acontecer essa semana, mas a indicação toda já foi feita, tanto pelo Conselho, como também a indicação do Palácio do Planalto, de Ivan Monteiro, que trabalhava com Pedro Parente, justamente na diretoria financeira do grupo, da Petrobras, e ele é o responsável, boa parte, por essa política de preço. Na verdade, a prática de preços da Petrobras, que trouxe um retorno gigantesco para os investidores, e porque de alguma forma trazia previsibilidade como a empresa estava sendo gerida, sobretudo nesse aspecto, e que deu resultados expressivos para a Petrobras, o receio que o mercado tem de que se altere isso, e obviamente sem muita previsibilidade, indicando uma forte intervenção do governo, coisa que o governo até o momento negou que vá acontecer, foi essa a razão do que a gente viu na sexta-feira. Mas hoje as ações subiram e trouxeram o Ibovespa para cima também. A gente começa com o Ibovespa, hoje uma alta de 1,76%, chegou a alta a ser até bem maior durante o dia, mas terminou em 1,76 a 78.596 pontos, o que indica talvez a Bolsa, se as notícias continuarem nesse patamar, a gente pode recuperar os 80 mil pontos que foram perdidos na semana passada. Esse Ibovespa, a exceção foi só a Vale do Rio Doce, a Vale, melhor dizendo, que teve queda hoje, mas os bancos também subiram. As ações da Petrobras, essas são as ações preferenciais, as ações ordinárias que dão voto no Conselho, que são as ações que detêm o governo, também subiram. Subiram um pouco menos que isso, em torno de 7%, mas as ações preferenciais subiram quase 9%, 8,91% de alta hoje. Vamos lá. Quem comprou uma ação lá atrás da Petrobras, na sexta-feira, vamos imaginar que você tivesse R$100 em ações da Petrobras. Ganhou quase R$9 só de sexta para hoje. Agora, você multiplica isso por exemplo, quem tinha R$1 milhão em ações da Petrobras. Você ganhou 9%, ou seja, nós estamos falando em quase R$90 mil da sexta para a segunda. Tem dois aspectos que precisam ser compreendidos nas ações da Petrobras e essa volatilidade que acontece com a empresa. Claro, são fatos objetivos, a mudança do comando da empresa e a falta de previsibilidade de qual será a nova gestão
de alguma forma isso já foi, digamos, tirado dessa pressão maior, porque Ivan Monteiro trabalhava com Pedro Parente, ou seja, essa política deve continuar. O governo tem dado depoimentos claros que não vai mexer na política de preços e, obviamente, se houver alguma alteração, porque boa parte dos economistas já começa a analisar que a atual política de preço da Petrobras se privilegia as empresas, se atende ao anseio dos investidores, por outro lado, gera uma certa insegurança em quem participa das outras atividades econômicas do país. Os caminhoneiros fazem parte dela. Mas, enfim, a discussão pode acontecer. Mas no mercado, se houver previsibilidade, ou seja, vamos discutir sim como é que a Petrobras pode atuar a partir de agora, porque parece que esse modelo em algum momento estaria de alguma forma fora de questão. Não dá para continuar, não é mais sustentável do ponto de vista da economia do país. Bom, essa discussão ainda não está acontecendo no governo, mas essa discussão já começa a acontecer, por exemplo, em vários agentes econômicos e nas academias de economia, ou seja, é uma discussão desse modelo. Ninguém nega, por exemplo, que a gestão de Pedro Parente foi efetiva para recuperar a Petrobras. Mas essa ferramenta da política de preços, de ajustes diários, ou seja, podia ser para cima ou para baixo, dependendo da cotação do barril do petróleo e do câmbio, esse modelo talvez tenha se exaurido e essa discussão pode acontecer. Agora, teve também um jogo especulativo muito forte em relação às ações da Petrobras, porque, por outro lado, a empresa pode até em algum momento, e eu só estou falando aqui hipoteticamente, mudar a sua política de preços. Mas, por outro lado, a empresa não perdeu nenhum ativo dela, todas as refinarias da Petrobras continuam existindo. E, obviamente, que haverá uma demanda até mais forte agora por combustíveis, dados esses últimos 10 dias em que as pessoas ficaram sem consumir. Vamos lá, as ações subiram 8,91% a R$ 17,60. A Petrobras subiu bastante, portanto. Se a gente olhar para o dólar comercial, que foi um ingrediente de insegurança na semana passada, hoje caiu pouco mais de 0,5% a R$ 3,74. Isso ainda é muito alto para o valor do dólar, levando-se em conta a lógica da economia brasileira. Daqui podem vir pressões inflacionárias e esse dólar alto também impacta nos preços do mercado internacional de petróleo, porque o Brasil compra petróleo em dólar. Se a gente der uma olhadinha agora, por exemplo, na cotação do petróleo, aqui são duas notícias boas. Os dois tipos de petróleo negociados no mundo, em Nova York e em Londres, o tipo Brent está aqui uma queda de 1,68%, e o WTI, que é o petróleo texano nos Estados Unidos, aumentou a produção, inclusive, caiu também 1,25%. A gente vê claramente com relação a essas previsões da economia, o tamanho, evidentemente, de o quanto que essas cotações podem interferir. Mas a grande discussão que se tem agora é quanto é que vai crescer a economia. A gente fala desse assunto daqui a pouquinho, até porque a gente tem uma informação agora no Rio de Janeiro, é isso, Renato, para falar com Maurício de Almeida. O Maurício de Almeida tem informações porque houve hoje uma redução no preço da gasolina fornecida pela Petrobras, ou seja, a Petrobras continua com a sua política de preços. As oscilações agora, dependendo do tamanho da oscilação, isso tudo é bancado pelo Tesouro Nacional, pelo governo brasileiro, depois daquele acordo para pôr fim à greve dos caminhoneiros. Maurício de Almeida conversa conosco do Rio. Maurício, qual a notícia da Petrobras, hein? Oi, boa noite, Piotr. A notícia é que depois de duas altas seguidas no preço da gasolina, hoje a Petrobras anunciou que a partir de amanhã vai acontecer uma redução do litro da gasolina nas refinarias da companhia em todo o país. Uma queda de 0,68%. Agora, a partir de amanhã, nas refinarias, o litro da gasolina vai ficar valendo R$ 1,99. Essa queda na Petrobras foi possível justamente pelo que você acabou de informar aí. O barril do petróleo está em queda no mercado internacional. Isso aconteceu devido a uma maior oferta de petróleo nos Estados Unidos. Com mais petróleo no mercado, o preço naturalmente acaba caindo. E isso se reflete aqui na política de preços da Petrobras, que fez essa redução na gasolina. No acumulado dos últimos 30 dias, aí sim a gasolina apresenta uma alta de 11,64%. A alteração acontece no preço da gasolina, já que o diesel, devido ao acordo firmado entre o governo e os caminhoneiros, vai ficar com um preço estável durante 60 dias, contando a partir do dia 23 de maio. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, em Brasília, o governo monitora justamente essa volta do abastecimento de vários itens, não somente combustível, pelo país depois da greve dos caminhoneiros. O repórter Daniel Ito está em Brasília, acompanhou duas das reuniões que aconteceram hoje no governo para discutir esse tema. Daniel, boa noite.
Boa noite, Piotr. Boa noite a todos os que nos assistem. Hoje pela manhã, o grupo de monitoramento da crise de abastecimento aqui do Palácio do Planalto, que é composto por diversos ministérios, se reuniu. Após a reunião, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, falou à imprensa. Ele disse que para o governo o abastecimento no país de combustíveis e também de outros produtos já está normalizado e o foco agora do Palácio do Planalto será justamente na fiscalização dos termos que foram acordados com a categoria dos caminhoneiros, especialmente a redução de 46 centavos no preço do litro do diesel. Nós também tivemos aqui, aliás, não no Palácio do Planalto, no Ministério de Minas e Energia, uma reunião do ministro Moreira Franco, junto com o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, o Décio Odoni. Essa reunião porque o governo entendeu durante a greve dos caminhoneiros que os caminhoneiros tiveram o desejo atendido, mas que a população também demonstrou um certo descontentamento com as últimas altas do preço do combustível, especialmente da gasolina. E agora o Ministério de Minas e Energia está montando um grupo para estudar uma política governamental para tentar amortecer o preço dos combustíveis nas refinarias, na bomba dos combustíveis, para que o preço não chegue com tanta intensidade na bomba de combustível. O governo ainda não falou como isso deve acontecer, isso está sendo estudado. Hoje nós tivemos a segunda reunião sobre esse assunto, mas o que já se sabe é que o governo não pretende mexer, como você falou, Piotr, na política de preços da Petrobras, que para o governo é importante para a atração de investimentos. E agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, o ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, ele falou também que esse grupo que foi montado para monitorar a crise de abastecimento no Brasil, ele será mantido pelo menos até as eleições para monitorar as redes sociais e combater as fake news. Então esse grupo montado por diversos ministérios será mantido pelo Palácio do Planalto. Voltamos com você, Piotr. Muito obrigado, Daniel. Só uma nota ainda a respeito da Petrobras, essa discussão em torno da política de preços. A Petrobras sofreu com dois problemas. Se tinha interferência estatal na gestão anterior, interferência na estatal por parte do governo, na gestão anterior, do governo anterior, e aí para uso político da Petrobras, de alguma forma para controlar preço e controlar a inflação, esse é um fato. A política de preços tirou isso do cenário e trouxe a Petrobras para outro patamar. Mas tinha também um problema de uso da empresa para corrupção. Toda a Lava Jato demonstra isso com clareza, ou seja, a política de preços é apenas um dos ingredientes que recuperaram a Petrobras. Vários outros participaram, sobretudo esses dois, ou seja, o saneamento da empresa do ponto de vista fiscal contábil, mas o saneamento também do ponto de vista administrativo, do corpo técnico, administrativo e profissional que hoje faz parte da Petrobras. Bom, vamos seguir lá, porque hoje o mercado financeiro, o Boletim Focus foi divulgado hoje, e diminuiu a perspectiva de PIB pela quinta semana consecutiva, ou seja, o crescimento da economia, que já estava um pouco mais, estava esfriando nas últimas semanas, nesta última semana, justamente por causa da greve dos caminhoneiros, teve uma queda um pouquinho maior. Isso tudo são expectativas para dezembro, o que os economistas hoje pensam no final deste ano, o que poderá acontecer no final do ano. O PIB, por exemplo, há um mês estava em 2,70, essa era a previsão do mercado, de crescimento da economia em 2,7. Há uma semana, caiu depois de outras 3 semanas aqui, a 2,37. Agora a queda foi para 2,18. Ou seja, está se aproximando muito mais dos 2 do que dos 3% de crescimento da economia este ano que se imaginava lá no final de 2017. A produção industrial, curiosamente, essa aqui não caiu, se manteve. E há um mês era 3,81, uma oscilação para 3,80 e continua em 3,80 essa semana, desses economistas ouvidos pelo Boletim Focus. A inflação, pela terceira semana consecutiva, exatamente, pela terceira semana consecutiva, há uma alta. De 3,49, depois foi a 3,60, agora 3,65. Mesmo assim, esses 3,65 estão dentro da previsão de inflação do Banco Central, que é de 4,5%, centro da meta, está acima do piso da meta. Hoje, verdadeiramente, anualizada, a inflação está abaixo dos 3%, segundo o IBGE. Bom, vamos falar agora sobre o plano de saúde. A Vanessa de Sevo tem informações aqui em São Paulo, porque... Perdão, me perdoe. A Vanessa Casalini. Vanessa de Sevo foi uma colega que trabalhou comigo, então a minha memória está me traindo aqui. Vanessa Casalini, me desculpe antes de tudo. Querida, por gentileza, nos traga informações aí sobre os planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde cancelou vários planos, né? Boa noite.
Exatamente, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. Foram 31 planos de saúde de 12 operadoras que tiveram a comercialização suspensa por causa de reclamações dos consumidores. A Agência Nacional de Saúde Suplementar analisou cerca de 14 mil reclamações nos primeiros meses do ano e a maioria, quase 40%, se referia a questões gerenciais como autorização prévia, franquia e coparticipação. Depois vieram as queixas relacionadas ao rol de procedimentos e coberturas e aos prazos máximos para atendimento. Esses 31 planos têm quase 116 mil beneficiários. Para eles, nada muda. As operadoras ficam proibidas de vender para novos clientes. Se elas comprovarem melhoria no atendimento, a suspensão pode ser revista. A lista dos planos você confere no site da ANS, que aparece na tela, Piotr. Muito obrigado. Essa informação sobre plano de saúde, quem já precisou de um plano de saúde e esse plano de saúde não funcionou, não atendeu como estava previsto no contrato, que é exatamente o que a Vanessa Casalino nos trouxe aí, dessa decisão da ANS. Aliás, só para fazer uma menção, a ANS só pune planos de saúde porque, obviamente, os usuários vão lá e reclamam. Há um lugar, um canal próprio para fazer reclamações, ou há processos na justiça contra plano de saúde que a ANS toma conhecimento, ou reclamações, meramente uma reclamação. Você não precisa mover um processo contra o plano de saúde. A reclamação já conta nesta hora dessa análise que faz a Agência Nacional de Saúde em relação ao plano. E precisar de plano de saúde, você paga pelo plano e ele não lhe atende, não faz nenhum sentido. Bom, vamos lá. Hoje a gigante Enel, a gigante italiana Enel, se tornou a nova controladora da Eletropaulo depois de comprar 73% das ações da maior distribuidora aqui em São Paulo. A Eletropaulo é uma das maiores do país. O valor dessa negociação foi de 5,5 bilhões. Esse valor já estava definido na semana passada, quando a própria Enel elevou seu lance superando a concorrente Neoenergia, uma outra empresa europeia que estava tentando comprar a Eletropaulo. Depois da aquisição da Eletropaulo, a empresa italiana Enel, a maior empresa em valor de mercado da Europa, que agora controla a Eletropaulo, vai distribuir energia para 17 milhões de clientes aqui no Brasil. Ela já tinha em torno de 10 milhões, juntou-se os 7 milhões agora da Eletropaulo, 17 milhões de clientes estão na mão agora da Enel. Bom, vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta em instantes aqui no Cenário Econômico para falar sobre as perspectivas das empresas para este ano agora de 2018, uma pesquisa do SCPC, do Boa Vista SCPC, que justamente ouviu os empresários para saber o que eles esperam e o que pretendem fazer agora em 2018. Tem aumento de faturamento e aumento de investimento. A gente fala disso logo depois do intervalo. Já de volta aqui ao estúdio do Cenário Econômico para falar sobre as micro e pequenas empresas, aliás, só os microempresários e os microempreendedores. Esses agora também vão fazer parte do Refis, aquele plano de refinanciamento de débitos só de impostos federais. A Vanessa Casalino volta a conversar conosco em São Paulo e tem detalhes. Vanessa? Piotr, os micro e pequenos empresários e os microempreendedores individuais que têm dívidas com a Receita têm até o dia 9 de julho para aderir a esse chamado Refis das PMEs, o Programa Especial de Regularização Tributária. A renegociação oferece condições especiais para débitos vencidos até dia 29 de dezembro do ano passado. Para aderir, as empresas têm de dar uma entrada de 5% do valor da dívida, que pode ser parcelada em até 5 vezes. A redução da dívida depende das condições de pagamento da parcela restante. Se houver, por exemplo, pagamento integral, vai haver uma redução de 90% nos juros de mora e de 70% nas multas. Para as empresas do Simples, o valor mínimo da parcela vai ser de R$ 300 e para os MEIs de R$ 50. Quem já estiver em outros programas de refinanciamento pode migrar. A adesão é feita pelos portais ECAC e Simples Nacional, que podem ser acessados pelo site da Receita, no receita.fazenda.gov.br. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, tem uma pesquisa do SCPC, o Boa Vista SCPC, que foi fazer uma sondagem, na verdade, com os empresários para entender qual a perspectiva dos empresários em relação agora, ao ano de 2018. Flávio Califa, economista do SCPC, está conosco. Flávio, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Bom, parte da pesquisa diz que há perspectiva de aumento de investimento e, obviamente, estão esperando aumentar a receita com isso. Exato. Ou a gente está falando de um cenário positivo. Claro, por mais que a economia diminua o crescimento do que se previa de 3%, se crescer 2% é o dobro do ano passado. Exato. Sobre um crescimento de 1%, né? Exato. Porque a gente cresceu ano passado, mas não tinha um número negativo. Isso é fé na economia ou é um movimento natural desse ano de recuperação que foi 2017, que tende a continuar agora em 2018, apesar dos solavancos na política?
Eu acho que a gente tem que lembrar que tivemos quase 3 anos muito ruins, né? 2014 foi um PIB próximo de 0, depois 2 anos muito negativos e agora a gente começou a recuperar um pouco desse crescimento. E mesmo que não venha aquilo que se esperava, bem possível ser até abaixo de 2 o crescimento da economia, o que a gente vê nos empresários, uma disposição maior para investir, uma expectativa maior em relação ao faturamento e também em relação ao crédito, alguns fatores bem interessantes. O endividamento caindo, expectativa de taxa de juros menores e a tomada de crédito, a maior parte dela, para investimento. Parece que é um pouco óbvio, mas não é. Quando a gente pegou em 2015, 2016, a gente vê que a maior parte do crédito que as empresas queriam tomar era para pagamento de dívidas, por exemplo. Então mudou um pouco o foco, mesmo é claro que a economia não cresça como se esperava, que não tenha aquela retomada que se esperava, os empresários estão mais animados sem dúvida. Pode ter um pouquinho de desânimo agora recentemente, mas ainda é um desânimo em cima de um crescimento, não é uma mudança de crescimento para crescimento negativo. Então ainda há uma expectativa de aumento das receitas e melhora no ambiente econômico. Me permita só voltar a esses dados que são bastante interessantes. O dinheiro que se tomava lá atrás era para pagar dívida. Se a gente pegar 2014, 15 e 16 principalmente, houve um aumento do endividamento das empresas, tomaram bastante crédito, ficaram endividados e às vezes tomavam crédito normalmente para o pagamento dessas dívidas. A maior parte uma dívida ruim por uma dívida menos ruim. Ou trocar a dívida, ou mesmo que estavam sem condições, sem fluxo de caixa, porque quando você tem uma situação pior na economia, a atividade não estava crescendo, então as empresas estavam gerando menos receitas, os custos estavam mais elevados, porque a inflação estava mais elevada do que agora, a inflação pressiona muito a questão dos salários, então os fluxos de caixa pioraram bastante. Quando o fluxo de caixa está ruim, a empresa faz o quê? Vai tomar capital. O capital de giro também estava superior, Então o capital de giro para pagar, totalmente para pagar as contas. Então exatamente no momento em que você tinha uma piora no cenário, um fluxo negativo e uma dificuldade de tomar crédito, porque a inadimplência das empresas que estava subindo bastante, com juros maiores. Então, você subiu os juros, subiu a inadimplência. Esse cenário também mudou. Os juros caíram, a inadimplência já está bem menor do que ela estava, inclusive a pesquisa também mostra os empresários com inadimplência também em queda na sua expectativa. Agora, é interessante você fazer essa menção, porque, obviamente, fazer empréstimo para pagar despesa corrente, ou seja, para fluxo de caixa, não é o melhor dos mundos. Fazer empréstimo para pagar salário, para pagar, sei lá, algum imposto que está vencendo ali. Quando a empresa já muda desse patamar, deixa de emprestar para isso, empresta para fazer investimento, no mínimo a situação dela está bem melhor. E segunda coisa que também é extremamente importante, ela está olhando para o futuro. Antes ela estava olhando para o problema do passivo dela, né? Exato. Sem dúvida. É esse cenário que mudou. Eu acho que tinha duas coisas importantes. Um aumento da despesa corrente, isso podia até suprir com um capital de giro, que é um capital mais barato do que outros capitais, mas também empresas que estavam sem conseguir passar suas contas, estavam muito endividadas, que tinham que tomar recurso para pagar a conta corrente, para fazer qualquer tipo de pagamento. E isso muda, Ela passa dessas características para o investimento. Você está olhando para frente, está vendo, opa, a economia está voltando a crescer. Então, vou colocar recursos para que a empresa tenha aumento de produção para poder vender mais e faturar mais. Então, a mudança é sair da desalavancagem, para tentar deixar de ter dívida porque está muito ruim o seu caixa, para começar a colocar recursos de novo para aumentar suas receitas no futuro. Flávio, me permita que o universo da pesquisa, microempresas foram ouvidas 384 empresas, as pequenas 99, as médias 72 e as grandes 103 empresas. Exato. Dentre esse universo, a mudança muito clara da expectativa de um porte ou outro, ou seja, os micro têm uma ideia sobre a economia, enquanto os grandes têm outra ideia? Tem diferença, sem dúvida. Mas é muito diferente? Depende de qual das perguntas, depende de qual da variável. Em relação ao endividamento, em relação à tomada de crédito, os grandes estão mais com vontade maior, um apetite maior para essa tomada de crédito. Em relação, de uma forma geral, o que não vinha acontecendo muito nos últimos 2 anos, porque as empresas grandes também sofreram, a questão do Lava Jato, muitas empresas acabaram entrando com um problema sério, endividamento maior, isso mudou um pouquinho. Você vê que o cenário para as grandes empresas está melhor.
Né? Para o micro e médio não mudou tanto, mas está melhor, mas eu diria que melhorou mais para as grandes empresas, a expectativa em relação à economia. Talvez isso tenha a ver, claro, quando a economia cresce, as empresas grandes crescem mais rápido até, né? Crescem mais rápido que as pequenas, que acabam acompanhando, né, depois, o crescimento das grandes empresas, acabam prestando serviço para essas grandes empresas, né? Então elas acabam mostrando o futuro antes das outras. Flávio, do ponto de vista de percepção, se a gente olhar, o segundo semestre de 2014 foi muito ruim, os 2 anos, 2015 e 2016, também foram ruins, e o primeiro semestre de 2017 foi de retomada ainda também lenta. Teoricamente, a gente ficou aqui, na prática, 2 anos e meio seguramente, mas quase 3 anos de crise, a maior pela qual passamos nos últimos anos. Bom, há a percepção de que ninguém aguenta mais crise, de alguma forma ou outra, vamos tentar achar caminhos, porque não dá para ficar parado mais 2, 3 anos na vida? Eu acho que isso já vinha acontecendo no meio do ano passado para frente, aconteceu um pouco aquilo, não está melhorando, mas vamos colocar dinheiro porque nós temos que melhorar de algum jeito. Isso surtiu algum tipo de efeito, né? Mas daí tiveram crises pelo caminho, depois, né, da questão da JBS, trouxe uma crise novamente, mas depois isso voltou a retomada, e agora, é claro, a gente tem um cenário que mudou novamente. Né? Teve não só a questão recente de greve, caminhoneiros e tudo mais, mas também um cenário político que se aproxima. Né? Então, eu acho que isso vai influenciar bastante. Ou seja, as empresas devem ficar mais cautelosas nesse período. Né? Então, mesmo esperando um investimento maior, eu imagino que não vão fazer investimentos neste momento agora. O que tinha para fazer, fez, ou vai fazer o que está de restante para fazer, mas não vai trazer novos investimentos durante esse período, grandes investimentos, é claro, de um risco maior, uma tomada de risco maior. O cenário é bem incerto e mesmo que, não é só questão atual, mas você precisa entender o que vai acontecer em 2019, que dependendo realmente de quem for o candidato que for eleito, pode mudar muito. Pode mudar pouco e pode mudar muito. Então, normalmente, quando as empresas fazem investimento num prazo mais longo, elas preferem esperar, né? Vai ser daqui 4, 5 meses, é melhor esperar daqui 4, 5 meses, aí eu vou enxergar melhor qual que é o perfil do candidato, que tipo de investimento que eu posso fazer ou não, se ele vai intervir mais ou não no mercado. A definição, né, do quadro ali. A definição do quadro é importante. Pré-definição, pelo menos. Exatamente. Em outubro você já tem uma pré-definição de quadro, mas tudo bem, depois depende de como for, pode ser bem diferente, né? Mas você já tem uma ideia. Hoje, os principais candidatos já colocaram pelo menos parte do seu programa econômico aí na mesa. Já disseram, você já sabe quem é aquele que vai trazer mais a economia para o mercado, quem vai trazer uma intervenção maior. Então, isso interfere bastante os investimentos. E qual tipo de investimento, né? Dependendo da empresa, uma intervenção estatal é até melhor, dependendo de qual empresa que você está. Flávio, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. O Cenário Econômico fica por aqui. Até amanhã. Obrigado pela sua companhia, hein?